Alô, Quequita, bom dia ou já é boa tarde? Já almoçou, Quequita? Conta pra nós. Não almocei ainda não, Magela. Eu sempre costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque É verdade. a gente... Tem gente que almoça, tem gente que não almoça, tem gente que diz que é bom dia, depois do meio-dia é boa tarde. Tem gente que come só um pouquinho. Isso, começar um pouquinho já disse que almoçou. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, Magela. É uma satisfação estar com você aqui no Rota do Dia. Isso porque a gente também sempre deixa informado de tudo que acontece no Piauí, no Brasil e no mundo. E aí, direto da redação, a gente sempre apura também as informações com veracidade para repassar tudo com muito carinho também para vocês. Então, vamos lá para o primeiro destaque. Vamos lá, conta pra gente. Eu quero perguntar para você, Magela, se você conhece a Transnordestina. Sabe como é que funciona? A Transnordestina, você fala a via? A via. A via. Isso. Não, já E ouvi muito falar. Pois bem, o governador Rafael Fonteles participou nesta quinta-feira, no caso ontem, dia 28, da assinatura do aditivo para a conclusão da Transnordestina. E essa conclusão foi ao lado do presidente Lula. E aí o acordo garante um crédito de 3,6 bilhões de reais, que é a finalização da primeira etapa, da primeira fase dessa ferrovia, que vai conectar aí, ó, Paz Landim, que fica aqui no Piauí, até o ponto do Pecém, no Ceará. E aí com um repasse anual de 1 bilhão em até o ano de 2026. E essa obra aí, ó, abrange grande parte de 1.000 quilômetros de trilhos e tem como objetivo fortalecer aí a logística de transporte de grãos, fertilizantes, cimentos, combustíveis e minérios, especialmente aí voltados para exportação. Mas também vale ressaltar, Magela, que o presidente Lula também destacou a importância dessa estratégia da Transnordestina, comparando aí a outras grandes obras feitas aqui no nosso país, como também o Canal do São Francisco. E aí na fala dele, abre aspas, ele fala que essa ferrovia vai transformar a vida de muita gente no Nordeste. Enfrentou aí diversos desafios, mas com vontade política e de avançar, o país precisa de soluções logísticas mais eficientes. E a Transnordestina terá um papel fundamental nisso, fecha aspas, afirmou o presidente Lula. E aí o primeiro trecho da ferrovia está 70% concluído, então mais do que a metade, então está mais perto do que longe de ser concluída. E aí tem previsão daqui para 3 anos, 2027, eles concluem mais 30% dessa ferrovia. A primeira etapa, já o segundo em até 2029, Magela. Então, dá aí para você entender um pouco, diante desses dados, como é que vai acontecer também a conclusão dessa Transnordestina. Pois é, Quequita, quando tu falou Transnordestina, a imagem que veio na minha mente foi da Transamazônica, porque também é uma bastante falada, porque bastante falada. precisa de fazer o asfaltamento, terraplanagem, tudo em muitos pontos são dominadas pelos índios. E tu falou aí Transnordestina, eu confundi com Transamazônica, mas eu conheço a via, né? É ali o parente. São parentes. Também é obra que é muito importante para o nosso país, já que a Transnordestina também vai ser tão relevante quanto para o nosso Nordeste. E aí a gente agora vai passar para o próximo destaque, porque agora a gente vai falar de um tema também muito relevante e que, vez ou outra, causa polêmica. A gente agora vai falar sobre o setor de transporte público aqui na nossa capital. Isso aí é problema. O transporte público de Teresina sempre foi pauta, tanto nos órgãos públicos, também para a nossa população aí. Então, sendo mais afetada, as pessoas, os usuários desses transportes públicos, que são pessoas que são mais afetadas, seja pela falta de ônibus, pela demora, ou então até pelo sucateamento da frota. Exatamente. E aí, esses usuários, eles precisam lidar todo dia com a precariedade de um serviço que é tão essencial para o nosso dia a dia. Então, você aí que está nos assistindo, que tenha que pegar esse transporte público para trabalhar, para estudar,
esse também é um tema muito relevante, até porque na pandemia da Covid-19 ocorrida em 2020, complicou ainda mais a vida dessas pessoas que utilizam esse transporte coletivo, passando aí o período do transporte público que nunca normalizou. Então, se já era precário na época da pandemia, avalie agora, no ano de 2024, que isso nunca se normalizou. E também a gente sofre com essa falta de ônibus. E aí eu tenho alguns dados que vale também ressaltar, que são muito importantes para você aí de casa entender, que esses dados foram repassados pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros também, aqui da nossa capital, que é a famosa Secult. E olha só, de 2019, aponta uma média mensal de 4,5 milhões de usuários utilizando esse transporte público mensalmente. Muita gente, né? E aí é muita gente. E só em 2024, esse número aí caiu exacerbadamente e atualmente caiu entre 4,5 para 2,5 milhões de passageiros por mês. E aí, falando em questão de quantidade de ônibus, a frota de veículos também teve uma queda. Então, saiu de 364 lá na época da pandemia, no início da pandemia, entre 2019 e 2020, para 247 esse ano. Então, em 2021, ainda foi bem menor essa quantidade de ônibus circulando, que chegou apenas a 135 veículos, Magela. Então, são quase aí 5 anos que as pessoas sofrem com essa falta de ônibus, do transporte público, pela demora, sucateamento de frota. Então, a nossa população realmente sofre quanto a isso. Em relação também aos ônibus, as paradas que não tem segurança alguma. Então, às vezes... muitos dos casos, desculpe te atrapalhar, Quequeta, nem parada existe. Eu, quando venho para cá de manhã, porque eu venho cedo, saio de casa às 5 da manhã, 5h20 no máximo, já tô na estrada, a caminho aqui da emissora. O que eu vejo de gente em pontos de ônibus, tem gente que fica assim na esquina, ó, para olhar se o ônibus vem e olhando para casa com medo de ser assaltado, porque qualquer coisa, se der tempo, corre, né? Então, realmente, é complicado a vida de quem depende do sistema de coletivo aqui de Teresina. Então, são vários fatores também de um tema que é muito relevante. A gente pode realmente tirar desse tema algumas nuances, que é a falta de segurança, o sucateamento da frota, a demora. Então, tudo isso, no âmbito geral, a população é a que mais sofre. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Não, por enquanto é só... Eu vou preparar mais para da próxima vez que você estiver por aqui, a Quequetinha falar de tudo por aqui, tá bom? Então você pode acompanhar mais detalhes acessando o nosso portal odia.com, e se você também quiser manter informado, é só acessar o nosso Instagram, @SistemaOdia. Magela, muito obrigada, tá? Valeu, Quequeta, bom dia, bom almoço para você, né? Então, nosso muito obrigado aí a Quequeta, trazendo esses detalhes para você que nos acompanha, tá com a gente aqui no nosso Rota do Dia.